Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, muito honrada, né, de participar desse evento tão bem organizado, né, e com tantos profissionais, né, que com certeza trazem muitas contribuições importantes, né. Agradecer a Marcinha Galvão, né, por ser tão parceira, né, acho que ela trouxe uma fala pela manhã tão importante, né, que é o que eu acredito, quanto aos pais parceiros, né? Uma síndrome que a gente não sabe tantas coisas ainda e que nesse momento a gente precisa estar junto, né? Os terapeutas, né? Junto com os profissionais de saúde, junto com as famílias, para que a gente consiga, né? Encontrar um caminho melhor, né? Mais efetivo. E Marcinha é realmente uma grande parceira nesse sentido. Eu acredito realmente que quando o próprio paciente, né, que no caso um adolescente ou o adulto não consegue, né, como uma criança, participar de uma forma tão efetiva, né, da escolha dos seus objetivos, né, de seus ganhos, os pais devem estar com a gente nessa jornada bem juntinho, né, e é assim que eu vejo a Marcinha, né, uma grande parceira. Então, agradecer e parabenizar pela organização, né, e pelas grandes contribuições que começaram desde de manhã, tá? Bom, quando eu escolhi esse tema, né, Marcinha me convidou, e aí depois eu fiquei pensando muito no tema e hoje eu escolheria diferente, né? Então, quando a gente pensa nos aspectos sensoriais da síndrome de Phelan-McDermid, a gente, quando lê esse tema, parece que eu vou falar quais são os aspectos sensoriais exatamente dessa síndrome, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Como a doutora Elisa falou pela manhã, cada, né, criança tem o seu perfil, né? Não só dos aspectos sensoriais, mas da própria alteração, mesmo que seja a mesma síndrome, mesmo que seja os mesmos aspectos da síndrome, né, genéticos. Então, a gente sabe que não existe um padrão, né, tão certinho, né, de nenhum, da síndrome de Phelan-McDermid, do transtorno, né, do aspecto do autismo, cada criança dentro do espectro tem o seu perfil, cada criança dentro da síndrome tem, e cada um de nós, né, tem um perfil sensorial também diferente, né, e isso é muito importante que a gente entenda, para que a gente entenda também que a condução dessa terapia também vai ser muito diferente, né, a dependendo do que cada criança apresente. Opa! Então, só para a gente começar entendendo um pouco, eu sei que é um tema assim que todo mundo fala bastante, né? Que é o sensorial, a integração sensorial, estimulação sensorial e sentidos, né? Todo mundo sabe um pouco, mas muitas vezes a gente esquece de alguns sistemas que também são sensoriais e que são importantes para a gente compreender o comportamento de uma criança e de uma pessoa, dentro do espectro, com a síndrome ou uma pessoa que tem um perfil sensorial diferente, né? Cada um tem um seu. Então, tem alguns sistemas sensoriais que todos nós conhecemos, que é o sistema gustativo, auditivo, visual, olfativo, né? Então, são os sistemas mais básicos, que todos nós conhecemos. Sabemos que esses sistemas, eles são essenciais para a interação com o outro, para uma resposta adaptativa com o meio, ou seja, uma resposta funcional para aquele estímulo que a gente recebe sensorial do ambiente ou do próprio corpo, né? Então, quando a gente sente o cheiro, por exemplo, de algo queimando, a gente tem, né, um comportamento, né? Qual o comportamento de alerta? É perigo isso, né? Então, a gente tem que ter um comportamento de fuga, né? Então, esses sistemas podem trazer uma resposta adaptativa de proteção, de afeto, de emoção, né? Então, esses sistemas, eles estão ligados ao comportamento e ao emocional. Além desses sistemas, né, que todo mundo sabe, a gente tem outros sistemas que a gente fala pouco, né, e que muita gente acaba não compreendendo que está dentro do sistema sensorial. Né? Então, quando a gente vê esse menininho aqui subindo na escada, a gente pode pensar num sistema que a gente fala que é o sistema proprioceptivo. Né? O que é o sistema proprioceptivo? É um sistema sensorial que ele se encontra com receptores no músculo e nas articulações. Né? E o que esse sistema faz? Esse sistema é o que faz com que a gente saiba onde está nosso corpo no espaço. Então, mesmo sem minha visão,
né, que é um sistema muito importante para que a gente se localize no espaço, a gente consegue saber onde está o nosso corpo. Então, se eu tenho um sistema proprioceptivo eficiente, eu sou capaz de me mover dentro do espaço, mesmo no escuro. Né? Eu sou capaz de, mesmo sem a visão, saber onde está minha cabeça, minha perna. Eu sou capaz também de saber mensurar a minha força, né? Então, como é que eu sei qual a força que eu tenho que colocar para abrir uma porta? Como é que eu sei a força que eu tenho que colocar para segurar um copo de plástico ou um copo de vidro? Porque eu tenho um sistema proprioceptivo efetivo, tá? Então, esse sistema é um sistema muito importante para o controle motor, né? Então, a gente pensando, né, na síndrome que tem questões motoras, né, um sistema muito importante para que se mensure bem a força desse corpo, né? Quando a gente pensa nesse menininho aqui enroladinho, né, a gente pensa no sistema tátil, né, que é um sistema que os receptores estão na pele, né, um sistema muito importante também para a nossa localização no espaço e para que a gente saiba modular a nossa posição para cada determinada atividade. Então, por exemplo, quando a gente vai escrever, a gente precisa muito do sistema tátil, né? Quando a gente vai saber, a gente não escreve olhando para a nossa mão, né? Então a gente precisa saber, né, onde é que está a localização dos nossos dedos, onde quando a gente vai fazer qualquer coisa, por exemplo, abotoar uma calça, né, que a gente não fica olhando o tempo inteiro para o botão, a gente usa o nosso sistema tátil, quando vai abotoar um sutiã, a gente usa o nosso sistema tátil, né? Então, é um sistema muito importante para que a gente tenha funções motoras e de autonomia também. Esse sistema aqui, né, desses bebês na redinha, é o que a gente chama de sistema vestibular, né? Os receptores dele estão dentro do ouvido interno, né? Então, é um sistema também muito ligado à linguagem, né? Então, ele está dentro do ouvido interno e ele faz com que a gente saiba também se equilibrar, né, ter uma boa percepção do equilíbrio, faz com que a gente tenha um bom sequenciamento de atividades motoras, que a gente tenha ritmo, que a gente consiga usar as duas mãos ao mesmo tempo, os dois lados do corpo ao mesmo tempo, de forma simétrica e assimétrica. O que é isso? Então, eu posso usar as duas mãos para bater palma, então isso é um movimento simétrico dos dois lados, ou eu posso usar minhas duas mãos para abrir um pote, né? Onde uma mão vai estar segurando o pote, a outra vai estar abrindo. Isso é uma coordenação bilateral assimétrica. E esse sistema também ajuda nessas funções, tá? Gente, se eu estiver muito rápido, vocês me sinalizam, tá bom? E esse aqui, esse menininho chorando, é um sistema que a gente pode falar que é o sistema interoceptivo. Esse é um sistema muito novo, né? Ele, na verdade, não é novo, né? Mas ele tem sido estudado há pouco tempo, né? E ele ainda é muito misterioso, né? Que é o quê? O que a gente sente dentro do nosso corpo, né? Que tem a ver com nossa emoção, que tem a ver com fome, que tem a ver com dor, que tem a ver a gente distinguir o que é que eu estou sentindo, é ansiedade, é medo, né? O que é que eu estou sentindo? É um friozinho na barriga que quer dizer o quê? Eu estou com vontade de fazer xixi, eu estou com vontade de fazer cocô. Essa é a diferença, né? Que esse sistema interoceptivo também discrimina que sensação é essa que tem dentro do nosso corpo. E esse sistema ele está muito ligado com a ínsula, né? E a ínsula é uma parte do cérebro que foi muito pouco estudada e muito pouco dado muito pouca importância para ela, e agora existem muitos estudos voltados para a ínsula, que é uma parte muito importante, que inclusive se acredita que tem uma alteração, principalmente nas crianças com TEA. Né? Então, a gente percebe, né, muitas alterações dessa discriminação interoceptiva nas crianças dentro do espectro autista, e acredito também, né, que com as crianças com síndrome de Phelan-McDermid. Eu tenho uma experiência com o Diego, né, que é há alguns anos, né, então eu posso falar por ele, vi alguns perfis sensoriais do grupo, né, e que parece que também tem esse perfil, né, de uma dificuldade dessa interocepção também, de perceber que o que é isso que eu estou sentindo e discriminar, né, o que é isso, tá? Então, esses são os sistemas sensoriais.
Só para a gente saber agora que não existe só olfato, visão, né, audição, existe todos esses daqui. E aí, quando a gente pensa nesses sistemas, tá, tudo bem, o que é que eu quero saber isso, né? O que é que isso interessa? Na verdade, a gente tem uma função que se chama integração sensorial, né? Essa função é uma função do sistema nervoso central que faz com que a gente use as informações, né, sensoriais para a gente conseguir dar uma resposta adequada a todas essas informações que a gente sente, né? Então, o que é que o nosso cérebro faz? Ele recebe as informações e ele processa essas informações de uma forma que eu dê uma resposta adequada para isso, tá? Para todas as informações que chegam no meu cérebro. Eu tô apertando um errado, gente, desculpa. Então, o que é que a gente pensa, né? A Iris, ela é uma terapeuta ocupacional que começou a estudar a integração sensorial, né, em 1960, e ela toda a base dela na neurociência, e hoje a gente já tem muitas evidências científicas desse estudo, né? Então, me baseio muito nela quando eu falo de integração sensorial, porque é a terapia que ela criou, né? E que hoje existem muitos estudos, mas é também uma base da neurociência, né? Então, a neurociência que traz esses conceitos também, são conceitos da neurociência, tá? Então, o que é integração sensorial? Ele é um processo neurológico que organiza as sensações do próprio corpo e do ambiente. Então, a gente já viu que tem sensações que são internas, né? Que não são só do ambiente. Então, a sensação quando eu sinto fome, quando eu sinto dor, né? Quando eu movimento o meu corpo, quando eu faço força, quando eu empurro, quando eu escrevo, eu também tenho sensações que vêm do meu próprio corpo. E existem as sensações externas, né? Que é o barulho do ar-condicionado, o barulho de uma buzina, de um cachorro, o visual que a gente tem o tempo inteiro, de muitas coisas visuais ao mesmo tempo, né? Então, todos a gente tem informações, tanto interna como externa. E o que a integração sensorial faz? Ela organiza essas informações para permitir que a gente tenha um comportamento também organizado e um uso eficiente do corpo nas ações e nas atividades que a gente faz rotineiramente. Então, a integração sensorial, ela é um processo natural, tá? Ele é biológico, que nos permite focar a atenção e responder continuamente às demandas do ambiente. Então, a gente está aqui, né? Eu posso ouvir um barulho de um carro passando, do meu filho falando lá fora, mas eu vou conseguir filtrar e meu cérebro vai dizer, não, é isso aí, tá tudo bem, vamos lá continuar a sua atenção no que você tem que fazer. Então, o meu cérebro sabe o que filtrar, o que é relevante, o que não é relevante. Mas não é só essa sensação, né? Eu também tenho uma sensação do meu corpo, né? Que faz com que eu saiba que eu preciso ficar sentada e que eu tenho que sustentar e que eu tenho que ter um controle postural do meu corpo. Então, isso também, essa sensação faz com que eu também contraia meu músculo, que eu consiga me manter sentada nessa posição, respondendo a uma demanda do ambiente, tá? Nesse sentido, todas as nossas ações, não só em termos de movimento corporal, mas de processo de aprendizagem e formação de conceitos, são dependentes da capacidade para interpretar informações sensoriais, que são provenientes do meio, do movimento e das ações e dos materiais e objetos. Então, se a gente está numa sala de aula, a gente precisa dar conta, né, da informação de um colega que está do lado, que caiu a caneta, do professor que está falando, né, do barulho lá fora, e eu preciso conseguir organizar o meu corpo e as minhas sensações para que a gente para ter uma resposta adaptativa de aprendizagem. Né? Então, a aprendizagem também está ligada com a integração sensorial. Se eu tenho um sistema sensorial efetivo, eficiente, eu consigo aprender, né? Porque eu consigo saber o que é relevante. Muitas vezes o que acontece é que a criança, ou, né, o adolescente ou adulto, eles não encontram, né, essa relevância, né? E acabam fazendo com que a aprendizagem vai para outro campo, né? Que não é o que é o mais importante. Então, o cérebro tem uma falha nesse processamento de filtrar o que é importante e o que não é. Mas a gente vai falar um pouquinho, né, dessas disfunções sensoriais.
Acho que deu para entender, né? Um pouquinho disso. A gente, né, tem várias sensações que a gente tem no nosso corpo que a gente não percebe, até a própria roupa, né? A que a gente usa, a gente está recebendo uma sensação ali da roupa. A gente recebe a sensação quando a gente está sentado e a gente percebe nossa perna, né, no assento, mas tudo isso o cérebro sabe que não é relevante e ele filtra e isso é habituado, né? A integração sensorial, né, o desenvolvimento da integração sensorial, ele se dá a partir da interação com diversos estímulos no mundo e a adaptação do seu corpo e da mente com desafios da infância. Então, quando a gente, né, quando o feto, né, está lá dentro da barriga, o bebezinho, ele tem poucas, né, informações sensoriais, né? Principalmente não tem visual, né? Então, mas já existe alguma sensação tátil, auditiva, né, vestibular, ele se mexe, então toda vez que a gente mexe nossa cabeça, a gente recebe um estímulo vestibular pensando que o nosso receptor vestibular está dentro do ouvido interno. Então, se a gente mexe para lá, ele mexe para cá, ele vai recebendo essa informação. Mas quando o bebê nasce, ele nasce com algumas informações já, mas com muito poucas, né? O que vai fazer com que essa integração sensorial fique madura e eficiente? O tanto de interação, né, com o meio e quanto de informação que essa criança vai ter. Né? Então, quanto mais desafios essa criança tem na infância, né? Então, uma criança que é mais exposta ao ambiente, mais exposta ao parque, à praia, ela vai ter uma integração sensorial mais efetiva. Se é uma criança que fica mais em tela, ela vai ter uma integração sensorial menos efetiva, né? Porque a tela, ela traz apenas um estímulo, né? Que é o visual e o auditivo, né? Mas a criança recebe a informação, mas ela não precisa fazer nada com aquilo, né? Ela recebe a informação do que é uma bola, mas ela não sabe que textura, que peso, o que é que ela pode fazer com a bola, né? Então ela recebe pouca informação sensorial daquela informação, né? Então, quando a capacidade de integração sensorial do cérebro é suficiente para lidar com as demandas do ambiente, a resposta adaptativa da criança é eficiente, criativa e satisfatória. Quando experimentam e respondem de forma eficiente, os desafios da infância são divertidos. Então, qual é a palavra-chave para você saber se uma criança tem uma integração sensorial eficiente? Se ela é capaz de se divertir com o meio, né? Então, se é uma criança, a gente vê essa menininha aqui, né? Então, ela se diverte com a informação que ela está tendo aprendizado, ela está tendo diversão, ela está tendo exploração, ela está criando em cima de várias sensações, né? Então, uma criança que vai no parque, explora o parque, ela tem uma integração sensorial eficiente. Se é uma criança que vai no parque, tem medo do balanço, ou não sabe como usar os equipamentos do parque, ou que o barulho das outras crianças incomodam, ou que ela tem uma necessidade exagerada, né, de ficar na areia, né, de se melar. Então, o que acontece? Ela usa aquele ambiente de forma pouco afetiva e criativa. E aí isso tem uma consequência no aprendizado. Tá? A gente está falando assim mais de um termo geral, né, da integração sensorial, só para que a gente depois agora entre um pouquinho, né, nessas alterações. Claro que isso aqui a gente fala, né, do desenvolvimento da integração sensorial dentro de uma criança, né, com desenvolvimento típico, e a gente sabe que essas alterações podem existir tanto pela falta, né, de estímulos adequados, mas também por alterações neurológicas, por algumas síndromes, e uma das características do transtorno do espectro autista é a alteração sensorial. Aqui eu só coloquei, né, a pirâmide de desenvolvimento de Williams, só para a gente entender que lá na base, né, o que a gente tem? A gente tem os sistemas sensoriais, que não são os sistemas sensoriais visual, auditivo, visual, auditivo, paladar, olfato, né, que são os sistemas mais conhecidos. Na verdade, os sistemas sensoriais de base são os sistemas tátil, sistema vestibular e o sistema proprioceptivo, que são esses sistemas que Jean Ayres também trouxe como a base para o aprendizado. Né? Então, se a gente não tem esses sistemas sensoriais integrados e eficientes, provavelmente a gente vai ter dificuldade de aprender e de se relacionar com o mundo, tá?
em 2015, existiu esse estudo aí, né, que foi feito por Melucci e colaboradores, que eles fizeram uma pesquisa, né, com uma média de 5.000 crianças, para definir padrões sensoriais das crianças, né? O que é isso, né? Então, cada um de nós tem padrões sensoriais diferentes, né? A gente não, mesmo dentro de um limiar funcional, né, de um padrão funcional, a gente tem um padrão diferente cada um. Então, por exemplo, tem pessoas que não suportam muito barulho, né? Tem pessoas que são mais desajeitadas, tem pessoas que gostam mais de esporte, né? Que são mais habilidosas, mas isso está dentro de um padrão sensorial funcional, né? Então, esse padrão sensorial funcional, como é que a gente vai saber, né? Se sai ou não, né? A gente vai entender de que se você tem uma vida que isso não te atrapalha, você tem um padrão funcional mesmo que diferente. Então, dentro dessas 5.000 crianças, foi feita a avaliação, né, alguns formulários e testes padronizados de integração sensorial, que é o CIPT, o SPM e o perfil sensorial. Foi usado esses instrumentos que são padronizados, reconhecidos, validados, né, e se percebeu que a gente tem 4 padrões básicos sensoriais, né, que é o padrão de reatividade sensorial. Então, o padrão de reatividade sensorial, ele é o mais conhecido. Por quê? Porque ele está no DSM-5, né? Então, quando a gente vai lá e fala sobre alteração da criança com autismo, no DSM-5, a gente vai ter a alteração da reatividade, que é o hiper ou hiporreativo, né? Mas esse não é o único padrão sensorial que existe. E hoje tem estudos já que falam, né, estudos bem embasados, né, quem quiser depois eu posso até passar, que fala que 95% das crianças dentro do espectro autista tem um transtorno sensorial de praxis, né, que são a somatodispraxia ou dispraxia, né, depende da linha que você vai estudar, você vai achar essa nomenclatura. Então, a praxis, o que é a praxis, né? É a nossa capacidade de de idealizar, né? Ter uma ideia, de planejar, de executar aquilo que a gente teve a ideia, né? Então, esse é um padrão sensorial, né? De praxis. A reatividade é quando a gente fala de um limiar neurológico para determinada sensação, que ele está muito mais ligado à questão do filtro, né? Então, o que é isso, né? Então, se eu tenho hiporreatividade, por exemplo, ao tato, né? Então, eu não sinto, né? Eu vou ali, eu pego uma coisa que é mais, né, com uma textura diferente, mas aquilo não chega, né? A sensação, esse registro acontece, mas ele não chega a ser processado para uma resposta adequada. Ou eu tenho uma hiperreatividade, né? Então, pego uma coisa, qualquer coisinha já é demais para mim, eu já tenho um nojo, já tenho ânsia de vômito, né? Então, isso muitas vezes traz uma seletividade alimentar, ou uma dificuldade até de coordenação motora, porque muitas vezes a criança não quer pegar em coisas de textura diferente, acaba experimentando poucas texturas e tem pouca habilidade, né, motora mesmo, fina, né, com as mãos. Então, a reatividade, ela está muito ligada nesse sentido, e que é o que a gente mais conhece, né, por conta do DSM-5. A percepção sensorial é um outro padrão, né, que se confunde muito com a reatividade. Mas qual é a diferença entre eles dois? A percepção sensorial, ela, vamos dizer assim, a reatividade tátil, ele pode sentir pouco. A percepção tátil, ele pode sentir, mas não saber onde foi que ele sentiu. Então, se você toca no braço, ele até sente, mas onde foi mesmo? Né? Foi aqui, foi aqui. Então, é muito mais ligado à discriminação, tá? A integração bilateral, ocular e postural, que também tem a ver com o sistema vestibular, né? Que é um outro padrão. Cada padrão desse está ligado com sistemas sensoriais diferentes. Então, a integração bilateral ocular e postural, que tem a ver com o controle ocular, o segmento, né, o controle de olhar para cima e para baixo, de segmento. Então, para que a gente precisa de uma coordenação ocular? Para a gente conseguir ler, né? Então, a gente conseguir seguir as letras, né, para a gente acompanhar uma pessoa andando,
né? Então, para a gente conseguir agarrar uma bola, e aí eu vou relacionar isso com algumas características da síndrome que eu encontrei em alguns trabalhos, né? A praxis tem a ver com o sistema tátil proprioceptivo, então ele está muito mais ligado com o proprioceptivo, com o tátil e às vezes com o vestibular. E a reatividade sensorial, ela está ligada com o limiar neurológico para a sensação, tá? E dentro, ali são os padrões sensoriais, tá? Que são, né, que podem funcionar dentro do funcional, né? Dentro do que a gente, de uma forma adequada. E a gente, dentro desses padrões, a gente tem as disfunções de integração sensorial, né? Que aí é uma coisa interessante, que quando a gente pensa em integração sensorial, disfunção de integração sensorial, a gente pensa muito em reatividade sensorial, como eu já falei, porque é o que é mais estudado, o que é mais falado, né? Não estudado, mas é o que é mais falado, né? No DSM-5. Então, quando a gente pensa em reatividade sensorial, a gente pensa em hiporreatividade e hiperreatividade. Algumas pessoas falam de busca sensorial, né? Que é o quê? Aquela criança que, ela busca muito sensorial, bota tudo na boca, anda para um lado para o outro, bate nas coisas, fica pulando, né? Então, isso não é um padrão sensorial, tá? Então, só para desconstruir, eu sei que muita gente acha que isso é um padrão sensorial, mas não é um padrão sensorial. Isso é um comportamento que pode vir por uma questão sensorial ou cognitiva, né? Então, não necessariamente é uma busca sensorial, por sensação, né? É uma busca por sensação, mas não necessariamente por uma disfunção sensorial. Mas a busca dessas sensações, ela pode ser consequência de uma alteração sensorial de reatividade ou de percepção. Ela não se encaixa num perfil, ela só é um comportamento. Eu sei que tem muitas, pelo que eu li ali, né, de algumas mães que mandaram alguns perfis, que tem muitas mães, né, e Márcia me fala muito isso também, de que tem muitas mães que têm crianças com esse perfil, né, de buscar, né, de botar coisas na boca, né, de ser mais agitado, e que tem essa coisa, é um padrão sensorial, mas não é, tá? Então, a gente vai ter que desconstruir isso daí. Então, o padrão sensorial de reatividade, ele pode ser hipo, que é aquela criança que percebe pouco, então aquela criança que tem pouca percepção de dor, tem pouca percepção visual, tem pouca percepção de tátil, então você mela ela, pega nela, ela parece que não está sentindo, como se aquele estímulo tivesse um limiar neurológico mais alto, então preciso de muita sensação para conseguir sentir, né? E às vezes o comportamento dessa criança pode ser ou ele ficar mais apático, né? Eu não sinto nada, eu fico aqui, eu não sinto, ou ser uma criança que tem um comportamento de busca. Por quê? Se a criança, ela inerentemente precisa de movimento, ela precisa sentir. Então, o que é que ela faz? Ela procura. Eu não consigo achar, então eu vou procurar. Então, é aquela criança mais agitada, que sobe e desce, que, né, bota as coisas na boca, que às vezes tem um movimento de se autoestimular, numa necessidade de buscar a sensação que não chega, né? Por que que não chega? Porque não vai por uma via adequada, é uma autoestimulação, né? Uma busca de sensação de uma forma que não é adequada. Então, a sensação que ela precisa não vem de uma forma funcional, e então nunca acaba, né? A necessidade, ela vai procurando, e parece que, poxa, esse menino não cansa, né? Ele não para nunca, né? Então, por quê? Porque não chega de uma forma organizada, e ele sempre precisa procurar. E o hiperreativo é aquela criança que tem uma sensibilidade maior, então o limiar dele é mais baixo, né? Então, aquela criança que se incomoda com barulho, que se incomoda com alguma coisa que pegue nele, que tem determinadas roupas que não gosta de cortar o cabelo, nem lavar o cabelo, nem escovar o dente, né? Então, qualquer coisa é como se fosse demais para eles, né? Então, o que a reatividade sensorial está muito ligada? Está muito ligada com o emocional. E a gente tem que tomar muito cuidado como a gente aborda as questões sensoriais dessas crianças, né? Desde pequenininho, eu falo crianças, é que eu sei que tem adolescentes, adultos aqui, né? Que vocês, né? Tem familiares aqui, mas eu falo desde a infância porque
são essas sensações que vão ter um registro emocional. Então, se a gente pensa, fecha o olho aqui e pensa assim, vou pensar agora num momento muito legal da minha vida, né, que eu gostei muito. O que é que você pensa? Você pensa nas cores, você pensa no cheiro, você consegue sentir o cheiro, você consegue ver as cores, você consegue sentir, né, dentro de você, o que você sentiu naquele momento. Então, está muito ligado com o emocional. Se você tem um cheiro, né? Você chega no lugar, eu senti aquele cheiro, poxa, me lembrei de alguma coisa, né? Então aquele cheiro vai ser aversivo ou vai ser maravilhoso, a depender da situação que você viveu quando aquele perfume estava, por exemplo, né? Então o olfato, ele vai, por exemplo, ele vai direto para o córtex, ele não tem uma via de acesso, né, de processamento até chegar ao córtex. Então, o olfato, por exemplo, é um sistema que ele é muito até perigoso, né? Porque ele vai muito rápido, então ele aumenta muito o alerta. Então, isso faz com que a criança não tenha um tempo de processar. Então, aquilo está muito ligado com a emoção também. Então, as crianças, por exemplo, que têm uma reatividade tátil hipersensível, se você forçar ela, né? Não, que besteira, tem que pegar, vamos lá, de sensibilizar, a gente precisa de sensibilizar aquela criança, e aí vai, bota um monte de coisa, a criança chora, vomita, né? Tem crianças que têm esse padrão, né, de ter vômito, ânsia de vômito por questões sensoriais, e aí você relaciona aquela sensação com o emocional de desprazer, né? Então, isso tem que ser uma coisa muito bem pensada, tá? As alterações de percepção estão mais ligadas com a discriminação, tá? O que é isso, né? A discriminação é outra função do mesmo sistema. Então, só vou dar um exemplo bem básico aqui, né? Infelizmente, seria uma aula de alguns meses, né? Mas a gente vai tentar aqui deixar um pouco claro. Mas, assim, por exemplo, o que é uma reatividade sensorial? Tátil. Né? Então, você tem uma hiperreatividade, você não quer pegar numa coisa mole, né? Então, você não gosta de pegar na areia, por exemplo. Então, isso é uma hiperreatividade tátil. O que é uma alteração de percepção tátil? Você não consegue pegar uma chave dentro da bolsa sem ver. Né? Então, você não consegue discriminar o que tem na sua mão. São duas alterações diferentes, tá? Então, dentro da alteração de percepção, a gente tem a pobre percepção, a gente tem a somatodispraxia, a visodispraxia e as déficits de vestibular de integração. Infelizmente, eu não vou conseguir explicar todos com detalhes para vocês, mas o que eu acho que é mais importante, né? Aqui pensando, né, nas características da síndrome, eu vejo, né, muitas questões da somatodispraxia, que tem a ver com a ideação, com o planejamento e com a execução. Que é assim, quando a gente pensa na somatodispraxia, ela tem uma base tátil e proprioceptiva, e é o que faz com que a gente consiga perceber o nosso corpo e planejar o que a gente quer fazer com ele. Né? Se a gente sabe como a gente usar o corpo, qual a força certa, né? Como é que eu vou mensurar a minha força? Se eu sei onde é que está a minha localização do meu corpo no espaço, eu vou saber usar o meu corpo de uma forma mais organizada. E eu não vou parecer desorganizado, desajeitado, deixar as coisas cair, ou não conseguir usar o meu corpo para executar algo que eu desejo. Né? Então, isso faz parte do planejamento. A execução é o fato de executar mesmo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico assim. Eu quero pegar uma coisa que está em cima do armário, né? Primeiro, eu preciso ter uma ideia, né? Que é a ideação. Então, eu quero pegar uma coisa no armário. Eu preciso de cognição. Porque o que é que eu preciso saber? O que é alto, o que é baixo. Se eu vou pegar uma cadeira, se eu vou pegar um puff, se eu vou pegar um tijolo, se eu vou pegar uma bola para subir, né? Então, eu preciso de cognição, né? Eu preciso saber a textura, eu preciso só de olhar, eu preciso saber, aquilo ali é duro, aquilo ali é mole, então eu vou pegar, né? Então, o que acontece? A experiência que a criança tem, né, com os materiais, vai fazer com que ela consiga saber, né, se aquilo é duro, se aquilo é mole, só de olhar. Então, a gente sabe qual é a textura de um copo de vidro e um copo de plástico só de olhar. E isso nos ajuda num planejamento quando a gente vai pegar no copo, de fazer pouca força ou muita força no copo de plástico e de vidro e diferenciar isso. Isso é um planejamento. E a execução é quando a gente pega no copo de vidro, tá? A execução, ela não faz parte do planejamento, ela faz parte da praxis.
E a execução, ela é um aprendizado motor. E aí eu quero que vocês entendam isso para depois a gente diferenciar a fisioterapia da terapia ocupacional, tá? E o déficit vestibular tem a ver com as questões de equilíbrio, de sequenciamento, né? Então, uma coisa que é muito importante, assim, se a gente, o que a gente quer, né? Que a criança saiba brincar. Para ela saber brincar, ela tem que saber sequenciar. Então, como é que eu brinco de, sei lá, comidinha, dar comidinha ao boneco? Eu preciso primeiro colocar a comidinha na colher, dar para o boneco, né, escovar o dente do boneco. Então, isso é um sequenciamento. Mas antes de eu conseguir fazer isso, eu preciso sequenciar bem o meu corpo, né? Saber o que eu vou fazer com ele para uma atividade, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um circuito, né? Como é que eu vou sequenciar um depois do outro? Uma ideia conectada com a outra. Eu preciso desse sequenciamento, que também faz parte do sistema vestibular, tá? Mais da parte de percepção. Se eu fosse pensar em reatividade vestibular, eu pensaria naquela criança que tem medo de subir nos balanços, que tem medo de subir nas coisas altas, ou aquela criança que vai em tudo e não tem medo de nada, porque ele não percebe o corpo dele em relação ao vestibular. Nesse estudo aqui, eu vi algumas características que a gente pode relacionar, né, com as questões sensoriais, as questões da síndrome com as questões sensoriais. Então, o quê? O que é que a gente pode pensar que é uma característica da síndrome e que são questões que podem estar relacionadas com questões sensoriais? Uso excessivo da visão periférica, dificuldade de processamento de imagens desordenadas, problemas com percepção de profundidade, tendência de desviar o olhar dos objetos antes de alcançá-los, hiperatividade, falta de atenção, inquietação, ser desajeitado, falta de percepção das consequências, resistência à mudança, atividade repetitiva, alteração na mastigação, ranger dentes, dimensão de percepção de dor, distúrbio de sono e atraso motor. Quer dizer que isso tudo é sensorial? Não, mas pode ser. Né? E o que a gente tem que pensar? Né? Essas alterações, elas podem ter uma base motora, algumas, podem ter uma base de comportamento, pode ter uma base cognitiva e pode ter uma base sensorial. E o que é importante? A gente ter uma avaliação ampla para saber de onde vem isso, né? Para que a gente consiga dar uma condução mais adequada possível ao tratamento. Esse estudo também foi falando das questões da reatividade sensorial da síndrome, que foi feito um estudo com crianças dentro do espectro, né, crianças com a síndrome e crianças com desenvolvimento típico, e qual foi o grande resultado, né, que, na verdade, primeiro que só existe um olhar para a reatividade, mais uma vez, né, então é só a reatividade que é vista aí. E esses sintomas, né, no estudo, esses sintomas são muito maiores, tem um padrão muito maior de hiporreatividade visual, tátil e auditiva, que é o que difere da criança com autismo, né? Então, o que eles encontraram? Né? Que o padrão da criança com a síndrome de Phelan-McDermid tem um padrão muito mais voltado à hiporreatividade. A hiporreatividade é uma baixa percepção, né? Uma baixa percepção da sensação, né? E isso pode causar o quê? Vários tipos de comportamento, inclusive de busca sensorial. Mas não sempre vai ser esse comportamento. Ele pode ser diversos comportamentos, tá? Mas só para deixar claro que foi o único padrão que foi estudado. Pensando na intervenção de disfunção de integração sensorial, eu estou indo meio rápido porque eu estou vendo o tempo, viu, gente? De intervenção para a disfunção de integração sensorial, hoje o que a gente tem um maior estudo de evidência científica é a terapia ocupacional baseada na integração sensorial de Aires, né? Esse é o que hoje tem mais evidência científica. Não quer dizer que outras abordagens, né, outras formas de trabalhar o sensorial não possa dar certo. Mas o que hoje a gente tem mais evidência, o que tem mais pesquisa, o que se estuda mais, é a integração sensorial de base de Aires. Quem faz essa integração sempre é o terapeuta ocupacional, tá? Por quê? Porque o terapeuta ocupacional, ele usa essa abordagem que tem uma função maior, na verdade, na autonomia. Né? O que é o objetivo principal, né, dessa terapia? E que essa integração sensorial seja realmente
efetiva? É para que o objetivo esteja no brincar, que são as atividades diárias da criança, né? Do brincar, das atividades de autonomia, de vestir, de comer. Então, sempre os objetivos finais vão ser esses. O tratamento, ele deve estar, né, sempre ligado à família, então todos os objetivos que são escolhidos, né, assim a gente sempre fala, tem os objetivos distais e os proximais, né, os proximais têm a ver com o sensorial, por exemplo, se a gente fala de integração sensorial, então eu quero melhorar a hiporreatividade, eu quero melhorar esse sistema tátil, eu quero melhorar a praxis dessa criança, para quê? Para que ele consiga comer sozinho, para que ele consiga se vestir sozinho, para ele consiga, né, fazer e brincar no parque com autonomia. Então, são esses os objetivos proximais e distais que devem estar atrelados com esse trabalho interdisciplinar. Então, eu não acredito, né, que exista um trabalho efetivo se ele não for interdisciplinar junto com a família. Né? Então, a terapia ocupacional trabalha muito com a fisioterapia, trabalha muito com qualquer modelo de escolha da família, né, e da equipe, seja o ABA, seja o Denver, né, ou não, mas precisa estar atrelado. Então, eu trabalho muito com fisioterapia, né, no caso do nosso Diego aqui, a gente trabalha, inclusive, tem sessões que a gente faz junto, mas com objetivos diferentes, né, então, a fisioterapia, ela vai trabalhar muito mais nas questões de força e de execução, né, e aí eu vou trabalhar muitas questões de base sensorial, de melhorar essa base, né? Então, é muito diferente, né? A forma que a gente trabalha, mas parece até às vezes parecido. Mas o objetivo é diferente, né? Então, para que eu consiga que ele se vista sozinho, claro que eu vou precisar que ele repita muitas vezes aquela atividade, execute muitas vezes aquela atividade, como eu quero que ele brinque no parque, eu vou precisar que ele repita muito aquilo. Mas para que ele consiga fazer isso de uma forma mais generalizada, se eu não trabalhar esse planejamento, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir só daquela forma, tá? Aqui, eu não vou me adentrar muito, né, por conta do tempo, mas é o que a gente fala que é tomada de decisão em evidência, são as tomadas de decisões que a gente toma dentro da terapia de integração sensorial, né, que a gente tem uma base na avaliação, né, primeiro, e depois a gente escolhe os objetivos para a intervenção. E uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção é terapia de integração sensorial de Ares é diferente de estimulação sensorial, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A terapia de integração sensorial, ela tem uma medida de fidelidade, ela tem um modelo, ela tem uma forma de avaliação bem precisa, né? Não é uma estimulação, vou botar ali no balanço, vou botar, fazer texturas, não é isso a integração sensorial. E outra coisa muito importante, que eu vejo muito gente acontecer, dieta sensorial para todo mundo igual, né? Isso não existe. A dieta sensorial, ela é feita para, principalmente com o objetivo de melhorar a modulação e a autorregulação da criança, tá? Então, o que é isso? A gente dá alguns estímulos para aquela criança durante o dia, né, ou para a escola, a depender do que aquela criança precise, para que ela se regule melhor, né? Então, tem algumas crianças que precisam de comer coisas crocantes, tem algumas crianças que precisam de um tipo de movimento, mas ela tem que ser individualizada, né? Então, eu vou dar só um exemplo. Um tipo de balanço linear, por exemplo, se você balança uma pessoa na rede, né, de uma forma linear, o que é que você faz? Você acalma. Se você balança de uma forma rotatória, você agita. Então, tem crianças que têm um alerta baixo. Você precisa dar uma informação mais rotatória. Tem umas crianças que têm um alerta mais alto. Você tem que dar uma informação mais linear. Então, é diferente. Vocês não podem pegar a mesma dieta sensorial e ser para todas as crianças iguais. Isso não existe. Isso é um erro. E isso pode ser muito prejudicial para uma criança, tá? Então, é individualizada, precisa ter avaliação, precisa saber se precisa de dieta sensorial, né? Então, isso é uma coisa que eu queria que vocês prestassem muita atenção, tá? Que a gente vê de vez em quando no WhatsApp umas dietas sensoriais rolando para todo mundo e é uma confusão. Aqui só para a gente terminar com o nosso Dieguinho, né? Isso aí só para a gente entender um pouco, né, dos objetivos finais, né? Então,
É, existe, eu botei aqui dois vídeos, né, assim, com intervalos de tempo mais ou menos de 4 meses, de um para o outro. E, assim, a gente tem um trabalho com o Diego de fisioterapia com o Theo. Então, eu queria que a gente pensasse, né, o que significa essa atividade, na verdade. Então, é uma parede escalada, e o que a gente usa, né? Então, aqui foi mais ou menos acho que junho, mais ou menos, que ele precisava subir para pegar algo lá em cima, né? O carrinho está um pouco mais baixo. Então, e aqui foi em setembro. Então, o que eu quero ver? Ele, não é só que ele desce, mas ele planeja. Ele vê onde é que ele tem que pisar. Ele usa o tato, né, do pé para saber onde é que está a garra. Ele sabe que ele não pode se saltar. Né? Então, é diferente a forma que ele planeja o movimento. Não é só a execução do movimento, mas o planejamento desse movimento. Ali, viu, Rony? Aqui. Ai, meu Deus. Eu vou passar esse daqui, que também é uma coisa para a gente pensar no planejamento também. Ele adora entrar nesse túnel aqui. E antes ele entrava de cabeça, né, Mancinho? Assim, ele entrava só de cabeça, ele não usava os braços, e ele não sabia como fazer. Aí olha o que ele fez: ele queria entrar, estava alto, ele pegou um negócio baixo. Não deu certo. Ele foi procurando o que tem aqui para eu pegar. E aí ele foi tentar de um jeito e a gente não interferiu em nada. Ele viu, né, que tinha uma coisa maior e que aquela não tinha dado certo. Então ele pegou o maior e conseguiu entrar, né? E olhe como ele entra diferente agora, né? Pena que eu não tinha o de antes, mas antes ele entrava literalmente de cabeça, hoje ele já consegue se organizar melhor. Então, aqui eu, né, para finalizar, eu trouxe uma frase de Temple Grandini, né, que ela fala que eu sempre detestei ser abraçada, eu queria experimentar o bom sentimento de ser abraçada, mas era demais. Era como uma onda de estimulação que engole tudo, e eu ser tocada despertava uma fuga, virava meu fuzil, no meu fusível. Eu ficava sobrecarregada e tinha que escapar, geralmente empurrando de repente. Né? Então, como que se a gente não respeitar, né, o perfil sensorial das pessoas, né, não só as crianças dentro do espectro, ou com a síndrome de Phelan-McDermid, ou qualquer outra, mas as pessoas, né, com o perfil sensorial de cada uma, como isso pode trazer um comportamento inadequado, né, e um comportamento muitas vezes até agressivo, né, mas por muito mais uma defesa. Aqui, gente, eu queria agradecer mais uma vez, deixar meu e-mail, né, e aqui é do Instituto lá, para se alguém quiser alguma dúvida, né, estou à disposição. Espero que o tempo tenha sido mais ou menos como